Olá pessoal, conforme a gente havia combinado, eu ia enviar um vídeo para vocês para auxiliar na explicação do capítulo 12, Guerras no Mundo Grego. Nos capítulos anteriores a gente trabalhou a formação da Grécia, né? A formação dos genos, aqueles vilarejinhos que começaram a povoar a Grécia, na Península Balcânica. Lembrando que a Grécia não é um país, né? A gente fala de mundo grego, são várias cidades independentes que têm uma cultura em comum, uma língua em comum, ok? E aí no capítulo 11 vimos a formação de Esparta e de Atenas. De Esparta a gente já viu mais detalhadamente, em Atenas a gente vai concluir essa visão de Atenas, tá? Mas aí, dando uma adiantada no capítulo 12, que é um capítulo mais simples, o capítulo 12, intitulado Guerras no Mundo Grego, ele vai tratar de algumas guerras que foram fundamentais após o desenvolvimento das cidades, das polis. A gente viu que lá no começo da Grécia Antiga tivemos guerras importantes também. A luta dos gregos contra os troianos e a luta dos gregos contra os cretenses, né, ou minoicos. Isso ajudou que a Grécia se estabelecesse como potência ali no comércio e dominasse o comércio da região. Aí vimos que entrou no período arcaico, né, a formação dos genos, entramos no período da polis também. E se vocês olharem no mapinha de vocês aí, da página 164, mapinha numa linha do tempo, a gente vai ver que o período homérico é o período de formação dos gênios, o período arcaico, os gênios se transformam em cidades, né? Cidades-estado, polis, e agora a gente vai entrar no período clássico, que vai do século V até o século IV a.C. Nesse período, as cidades gregas já estão muito fortes, principalmente Esparta e Atenas, só que aparece um grande inimigo, uma grande ameaça para a civilização grega. O povo que nós estudamos no capítulo 9, os persas, né? Conforme a gente viu, os persas se expandiam, tinham como objetivo formar um grande império, e chega um determinado momento que o sucesso econômico da Grécia, né, o comércio marítimo das cidades gregas, chamou a atenção dos persas. E eles começaram um movimento para tentar incorporar a Grécia no Império Persa. É claro que aí foi negociado com cada cidade grega, né? Que a gente lembra que os persas tinham essa primeira tentativa de se aliar às elites locais. Eles não chegavam fazendo guerra, né? Eles tentavam um acordo com as elites locais para as elites entrarem no Império Persa. Só que as cidades mais importantes da Grécia negaram a entrada no Império. Então, o imperador Xerxes, que era o imperador da Persa, né, decide entrar em guerra para conquistar a Grécia, o território grego, para derrotar as cidades-estados da Grécia. Então aí se inicia o que a gente chama de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas, que são as guerras entre o povo grego e os persas. Os persas tinham como objetivo conquistar o território grego e o objetivo dos gregos era proteger o seu território. Então os gregos queriam manter o controle sobre o território sem precisar obedecer ao imperador persa. Esse era o objetivo. Então, duas cidades ganham destaque nessa defesa, Esparta e Atenas. Elas vão conduzir essa defensiva grega, né? Esse sistema de defesa grego. A gente vai até ver que tem uma consequência depois disso. Mas então a gente tem essas guerras médicas travadas entre persas e gregos. E surpreendentemente os gregos vencem, embora tenham um exército bem inferior ao dos persas em número de pessoas, os gregos vencem por alguns motivos claros, né? As cidades se aliam, as cidades-estados, as polis independentes, elas formam uma união para lutar contra os persas. E o que ajuda os gregos a vencer? Eles estavam lutando no território deles, né? Então eles conheciam muito bem a geografia do lugar, saber usar a geografia em seu favor. Isso ficou muito conhecido na Batalha de Termópilas, uma das mais famosas, a Batalha dos 300, que até a gente já conversou no capítulo 9 sobre ela. O que é essa Batalha dos 300? Não eram só 300 soldados, né? Eram os 300 soldados da guarda pessoal do Leônidas, mais outros soldados gregos, resistiram a um exército de milhares de persas, porque souberam se localizar em um desfiladeiro, em um lugar estreito, e ali os números dos persas não fizeram diferença. Outro elemento importante para a vitória grega
foi que na Grécia os soldados eram cidadãos. A gente já falou o que é o cidadão, aquele que participa da política na cidade, né? Falamos até do cidadão soldado em Esparta. Então, esse soldado cidadão ele era muito mais determinado na guerra, porque ele lutava por amor à cidade dele, à polis dele. Ao passo que o exército persa era formado por muitos escravos, povos dominados, então não tinha uma união tão forte no exército persa igual tinha no exército grego. E a estratégia de guerra dos gregos foi fundamental também. Os gregos usavam uma estratégia chamada de falange, onde eles dividiam o exército em blocos, formando quadrados, um escudo do lado do outro. O escudo seu protege metade do seu corpo e metade do corpo do companheiro que está ao seu lado. E eles formavam um bloco impenetrável, era muito difícil derrubar essa falange. Colocando lanças, né? Vocês vão encontrar uma foto de uma falange aí, grega na página 185 do livro de vocês. Vocês têm uma falange, se quiser pausar um vídeo um pouquinho para olhar a ilustração da falange. Então formava um bloco muito mais sólido, né? Que tinha muito mais sucesso na guerra. E é claro, como vimos, a Grécia é um território de muitas ilhas, muito litoral. Então, chegar pelo mar na guerra era muito importante. Os persas tentaram enviar navios para derrotar os gregos, mas a frota grega, os navios gregos, o preparo dos gregos para lutar em mar, para ter navios de guerra, era muito maior do que o dos persas. Então, as vitórias da Grécia nas batalhas marítimas foram fundamentais para o sucesso e para a vitória na guerra. Então, os gregos conseguem, assim, enfrentar os persas e afastar o perigo de dominação persa. Para fazer isso, eles uniram as cidades, né? Formaram a chamada Liga de Delos, em 478 a.C. O que foi essa Liga de Delos? Uma organização entre as cidades, uma sociedade entre as cidades, uma aliança entre as cidades, onde as cidades mandavam soldados e recursos, dinheiro, para manter os exércitos e lutar contra os persas. Então a Liga de Delos, essa aliança foi fundamental. E ela vai ser um motivo para uma segunda guerra que a gente vai ver agora. Então se formou essa Liga de Delos, a cidade de Atenas liderou essa Liga de Delos, então ela que organizou todo o movimento de defesa dos gregos nas guerras médicas, né? E após vencer as guerras médicas, os gregos resolveram manter a Liga de Delos. Falou assim, ó, se tiver uma outra ameaça, a gente já está preparado aqui, a gente já tem uma sociedade. Cada cidade continua mandando dinheiro, continua mandando armas, soldados, que a gente mantém a liga e está preparado se os persas vierem tentar enfrentar a gente novamente. Só que o que aconteceu? Atenas começou a utilizar esse dinheiro para o próprio benefício. Então Atenas pegava o dinheiro da Liga de Delos e usava para enriquecer a cidade, erguer grandes palácios, fazer grandes obras em Atenas, fortalecer o seu exército. Então Atenas começa a prosperar por conta do dinheiro dessa Liga de Delos. Então o que vai acontecer? Esparta já começa a olhar isso com um certo receio. Falou, mas Atenas está usando a Liga de Delos não para proteger todas as cidades gregas. Atenas está usando a Liga de Delos para se beneficiar. Então, a cidade de Esparta resolve fundar uma nova aliança com cidades que estão descontentes com o que Atenas está fazendo. Então, para competir com a Liga de Delos, Esparta funda a Liga do Peloponeso. Então, faz uma aliança com outras cidades. Esparta se fortalece para fazer frente à Liga de Delos, porque Atenas estava ficando muito poderosa. Então, nessa disputa pelo poder, pela influência, Esparta e Atenas entram em guerra, iniciando a segunda guerra que a gente está vendo nesse capítulo, né? A primeira, as guerras médicas, a Guerra do Peloponeso, em 431 a.C., pouquinho depois das guerras médicas. A Guerra do Peloponeso é uma consequência das guerras médicas. Só que lá nas guerras médicas é gregos contra persas, aqui é a Guerra do Peloponeso, Esparta contra Atenas, gregos contra gregos. Duas cidades, duas alianças entre cidades entrando em guerra.
Esparta, muito forte militarmente, consegue organizar uma aliança sólida e conseguem sair vitoriosos da Guerra do Peloponeso em 404. Só que aí já não era a mesma coisa, né? As outras cidades também já não estavam gostando do jeito que Esparta estava conduzindo e começou a aumentar esse número de guerras internos, guerras entre cidades gregas. Então a Guerra do Peloponeso desencadeou uma série de guerras internas, gregos contra gregos, e isso foi enfraquecendo as cidades gregas. E isso foi um dos motivos para a queda da civilização grega. A Guerra do Peloponeso começou com Esparta e Atenas, mas desencadeou uma série de guerras entre as cidades gregas, que por final levou ao enfraquecimento dessas cidades. Então Filipe II da Macedônia, um império que tinha ao norte da Grécia, consegue invadir a Grécia e derrotar as cidades, os exércitos das cidades, e conquista o território grego. Aí é o fim do período clássico, é o fim dessas cidades poderosas na Grécia. Inicia-se uma nova era na Grécia que jamais vai ser igual era antes. Então, vocês podem olhar aí o mapinha da 188, tem um mapa mostrando as batalhas da Guerra do Peloponeso, e na nossa aula, no nosso encontro, eu vou passar um esqueminha bacana para que vocês possam fixar legal o que foi a Liga de Delos, o que foi a guerra, as guerras médicas, né, entre gregos e persas, e a Guerra do Peloponeso, entre gregos e gregos. Mais importante saber que as guerras médicas entre gregos e persas, os gregos saem vitoriosos, é formada a Liga de Delos, Atenas começa a se destacar, Esparta não gosta, e aí começa uma disputa entre as duas que leva à Guerra do Peloponeso. E começa uma série de guerras entre as cidades gregas que acaba enfraquecendo o mundo grego, que é dominado pelo Império Macedônio. Tá certo, pessoal? Esse videozinho é só para dar uma adiantada, para vocês já darem uma entendida na matéria, para já chegar com algumas ideias no lugar aí, se quiser já tentando fazer o capítulo 12, os exercícios, depois vou passar a correção para vocês. Dá uma lida no capítulo aí também para já chegar dominando na aula, tá? Para a gente aproveitar melhor a nossa aula, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Um abraço aí, bons estudos!